Boa noite! Estão me ouvindo bem? Tudo certo? Isso aqui está muito divertido. Se eu mostrasse para vocês como é que tá a sala da minha casa nesse momento, com o Frederico aqui, com um fone de ouvido, tá espetacular, parece contra a regra da Rede Globo. Acho que não está saindo som. Vamos ver se está saindo som. Confirma a produção. Oi, presidente, 2020. Me alcança meu celular ali, sem seu... Tá saindo, vai embora. Pessoal, aqui. Vamos lá então. Bom, boa noite a todos, obrigado pela audiência de vocês. Essa live é para justamente compartilhar um pouco dos resultados desse 2017, um ano muito intenso, cheio aí de aventuras, especialmente para quem, assim como eu e os outros 3 vereadores do Novo, né, a Janaína em São Paulo, o Leandro lá no Rio de Janeiro, o Matheus em Belo Horizonte, nunca tinham estado na política antes e enfrentaram aí o desafio de ser vereador pelo Partido Novo num primeiro ano de muitas aventuras. Mas vamos lá. Acredito que boa parte de vocês devam ter recebido a minha prestação de contas por e-mail ou por WhatsApp, ou viram aqui no Facebook. Quem ainda não recebeu a prestação de contas e gostaria de receber a prestação de contas, a gente envia isso mensalmente para todos os cadastrados na nossa base de dados. Isso é feito lá direto no meu site, felipecamozato.com.br, dá para fazer. Depois eu vou mostrar para vocês também um novo site aqui que a gente desenvolveu no gabinete para o mandato, onde tem toda a nossa atuação parlamentar, né, o que a gente está fazendo de projeto de lei, como é que está indo o dia a dia. Temos também lá uma área justamente das minhas votações, onde pode acompanhar quais são as atividades legislativas também que a gente está tendo. E para começar, eu vou fazer um pequeno paralelo com o material enviado. A gente vai entrar no detalhe aqui de cada um dos pontos da nossa prestação de contas, e aqui do lado de vocês agora, tá desse lado aqui, vocês podem ir acompanhando os slides enquanto eu vou passando e falando com vocês. Fiquem à vontade também para mandarem perguntas, tá? Mandem seus questionamentos, na medida do possível eu vou tentar responder a todos eles. Tá aqui a Ana aqui fazendo justamente essa ajudinha aí com as perguntas, enquanto eu falo com vocês. Então vamos lá. Primeiro ponto da prestação de contas é justamente sobre a economia do mandato. Esse é um ponto onde eu e todos os vereadores do Novo, nós prometemos em campanha. Os 16 candidatos do Novo em Porto Alegre, na verdade, eles fizeram um compromisso de campanha de não gastar mais do que R$2.000 por mês, dos R$16.000 disponíveis, em torno de R$16.000 disponíveis em verba de gabinete todos os meses. Então, a gente tem feito isso, na verdade, eu sinto dizer, mas eu estou descumprindo esses R$2.000, porque a gente está gastando menos do que R$2.000, que seria o nosso limite. A gente tem gasto, em média, R$620 por mês com verba de gabinete. Vale lembrar, a verba de gabinete é um recurso destinado a combustível, correios, materiais impressos, telefones, enfim, são esses gastos complementares, materiais de escritório, cópias. Então, são uma série de gastos complementares, não abrange aí os salários de assessores, onde também houve uma economia, né? Eu teria direito aí a 9 assessores, né? E desses 9 nós temos apenas 5 nomeados, então são R$372.000 economizados, desses 190 mil em verba de gabinete e 182 mil reais de cargos não nomeados. Portanto, são salários que não precisaram ser pagos e puderam retornar. Esse dinheiro todo que eu estou falando, ele fica na Câmara Municipal, no orçamento da Câmara Municipal, e ao final do ano ele regressa à Prefeitura, onde ele é utilizado naquelas áreas prioritárias de gasto da Prefeitura, que são definidas em orçamento do ano anterior, ou, inclusive, pode ter definição pelo prefeito. Então, a gente sabe aí que tem salários parcelados dos servidores, a gente está tendo muito fornecedor da Prefeitura também com atraso e, por isso, não prestando serviço na cidade, como, por exemplo, é o caso das capinas de parques, praças, canteiros, ou de tapa-buracos, que são aqueles serviços que a gente acaba vendo muito, né? Porto Alegre está cheio de buraco, Porto Alegre está devendo na capina, os fornecedores não estão recebendo, e a gente, né, obviamente, a economia de verba do meu gabinete, ela não muda toda a cara da cidade, a gente está dando uma pequena parcela de contribuição de mais austeridade, que é possível fazer mais com menos, ou pelo menos ter um bom mandato parlamentar, né, sem gastar tanto quanto poderia se gastar. Então esse é o exemplo que a gente quer fixar, e é interessante notar, quando a gente compara o ano de 2017 todo com o mesmo ano de 2016, quando eu não estava na Câmara, e pega a média de gasto, ou o total de gastos de todos os vereadores, a gente teve uma redução no ano de 2017 comparado com 2016. Na verdade, nos últimos 4 anos, 2017 representa uma queda bastante significativa no gasto geral, o que mostra que outros vereadores também se empenharam em reduzir seus
gastos a partir do momento que a gente entrou na Câmara e começou a levantar isso como uma bandeira. Então, fico muito satisfeito com isso e parabenizo também os colegas vereadores que estão fazendo esse trabalho de reduzir seus gastos, porque isso, obviamente, é mais respeito ao dinheiro do pagador de impostos. Próximo ponto são justamente os 12 pedidos de informação à Prefeitura. Estou colando aqui da tela ali com o Fred, para não ter de cabeça todos os números, mas são 12 pedidos de informação. Pedido de informação é um recurso parlamentar que basicamente serve para que a gente faça uma requisição de informações legais junto ao Executivo. Um dos papéis do vereador, além de criar leis, revogar leis, fazer o debate político, ele é também de fiscalização da Prefeitura. E uma das formas de fiscalizar se o trabalho da Prefeitura está sendo bem feito é requerer pedidos de informação para que a Prefeitura entregue, né, as informações relativas às suas atividades. E para dar um exemplo aqui para vocês, né, a gente teve aí um pedido de informação relativo ao IPTU, quando a gente estava discutindo a questão do IPTU, inclusive eu protocolei uma emenda que servia para dar mais transparência do cálculo de IPTU na cidade, dividir a arrecadação de IPTU por bairros, coisa que acabou sendo aprovada em plenário, mas pelo projeto de IPTU não ter sido aprovado, nós agora vamos fazer um projeto de lei independente do projeto de IPTU para que a gente possa ter esse tipo de transparência. Então, um pedido de informação naquela época foi de que a gente soubesse, né, quais são os bairros que mais arrecadam, quanto que cada bairro arrecada de IPTU, para que as pessoas possam saber, estamos arrecadando aqui no nosso bairro em torno de 8 milhões de reais, 12 milhões de reais, até que ponto eu estou vendo esse dinheiro sendo aplicado em serviços de volta aqui à população do bairro. Isso é importante saber. Afinal de contas, se a calçada está ruim, né, se tem muito buraco, se a iluminação pública está deixando a desejar, se tem capina por fazer, enfim, todas essas coisas. E a gente contribui muito com o IPTU, que é um dos tributos do município, né, a gente tem aí mais noção para cobrar uma efetiva aplicação desses recursos em retorno de serviço à população. Entrando nessa questão de contribuição dos impostos municipais, é válido lembrar que somente em torno de 30% de todo o orçamento da Prefeitura ele é oriundo de impostos do município. Os outros 70%, em média, mais ou menos 70%, eles vêm de repasses do Estado e da União, repasses federais e estaduais. Ou seja, os municípios brasileiros eles são bastante dependentes de recursos do Estado e da União. E por isso aquela briga, né, de ter um federalismo verdadeiro, onde o município tenha mais autonomia com os seus rendimentos. Um outro exemplo aqui que a gente ilustrou dos pedidos de informação é que a gente requereu aí para a Secretaria de Segurança a informação de como é que estão sendo aplicados aí os recursos, né, os guardas municipais, as patrulhas, enfim, como é que elas estão sendo destacadas, como é que elas estão distribuídas, e a gente viu através desse pedido que só 1/3 dos guardas municipais está efetivamente em patrulha, né, o resto acaba sendo ou servidor administrativo, fica lotado aí em gabinetes ou escritórios, fazendo algum tipo de outra função que não a função de estar na rua, complementando o trabalho da Brigada Militar, que é o que nós gostaríamos de ver cada vez mais, e é isso que eu e o Novo temos defendido. Indo adiante, protocolamos esse ano 5 projetos de lei, né? Uma das funções é importante destacar, às vezes a imprensa ou algumas pessoas querem comparar a produtividade de um cargo legislativo, de um vereador, de um deputado, de um senador, pelo número de projetos de lei apresentados. Nada mais enganoso, né? Porque não adianta ter um monte de lei se as leis são muito ruins. Na verdade, não adianta ter lei nenhuma se elas vão ser ruins. Então, muito mais do que apresentar projetos de lei, é preciso que a gente tenha poucas e boas leis, claras, objetivas, que não tornem a nossa vida uma dificuldade de saber o que pode, o que não pode, como é que são as regras de convivência da cidade, e ao mesmo tempo elas sejam efetivas para todos, para que não fique naquela subjetividade de saber se tu está adequado, se não está adequado, e eventualmente cair num engano, aí, numa autuação fiscal, que a margem da interpretação da lei pode ter um outro entendimento e prejudicar as pessoas. Então, nos projetos de lei apresentados esse ano, a gente teve um que eu destacaria mais, que é o projeto dos food trucks, beer trucks, food bikes, enfim, que é basicamente uma melhoria da legislação atual que impede basicamente que a gente tenha food trucks na cidade operando pela legislação que foi criada. Hoje a gente vê muitos food trucks, beer trucks, até food bikes, que eu falo wine bikes, operando em eventos, porque a legislação atual ela se tornou tão restritiva, ela engessa tanto esse segmento que praticamente nenhum negócio conseguiu, na verdade nenhum negócio em um ano de lei em vigor, nenhum negócio conseguiu se adequar à legislação. Ela determina um número limitado de pontos fixos de operação, ela determina um número limitado de operações de food trucks, ou seja, não faz sentido. Se o nome do negócio
gastronomia itinerante, né? O itinerante em ponto fixo é ilógico, né? Então a gente fez esse projeto por meio da Frente Parlamentar de Empreendedorismo e Desburocratização, onde a gente melhora esse projeto, melhora essa lei, né, flexibiliza, permite que existam outras modalidades, não só food trucks, né, de comidas, mas também com bebidas alcoólicas também, em outras modalidades também de, não necessariamente é um truck, pode ser uma bicicleta, que nem é o caso aí, já tem uma wine bike aqui em Porto Alegre operando, que é muito interessante conhecer, enfim, entre outras modalidades. A gente pode ter de sobremesas, né, a gente sabe que o empreendedor ele é criativo, e não cabe ao parlamento, não cabe ao legislativo determinar que tipos de negócios e como é que eles vão operar para ter autorização ou não. Então a gente tem que ser o mais flexível possível, o mais aberto possível para que exista liberdade de empreender, claro, com a responsabilidade de não fazer aí prestar um péssimo serviço que vai principalmente ir contra a saúde da população. Então, mais ou menos nessa linha, a gente flexibilizou, portanto, essa questão dos pontos fixos, não precisa mais ser num ponto fixo, não precisa necessariamente ser só de comida, pode ter outras modalidades, né? Pode ter de bebidas também, e a gente colocou um limite mínimo aí de distanciamento de estabelecimentos comerciais fixos, né? Bares, restaurantes, especialmente para que não haja uma competição desleal, já que o estabelecimento de ponto fixo, ele tem alguns custos fixos que os trucks não têm, e aí a gente colocou a possibilidade de, por um acordo entre as partes, eles se estabelecerem um em frente ao outro, ou a menos do que esses 100 metros. Claro que esse é um projeto de lei e que ainda está sendo debatido, amadurecido e pode ser modificado até a sua votação. Mas a ideia geral é essa, e dessa maior liberdade de empreender nesse segmento a gente não abre mão. Um outro projeto de lei que é interessante falar também é o projeto que obriga as estatais, o município de Porto Alegre, a publicarem suas informações financeiras. Isso porque atualmente a legislação ela não impõe essa obrigação num prazo satisfatório. Acaba que o Tribunal de Contas do Estado acaba fazendo essa análise e isso demora mais e a população geralmente não fica sabendo, né? Ela fica muito distante. O parlamento municipal fica muito distante, ainda que eu faça parte, seja vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, a gente tem mais contato com essas informações, mas a população no geral e a própria Câmara de Vereadores não tem de maneira tão próxima contato com esses números. E é importante saber, né, qual é o prejuízo da Carris, por que ela está tendo esse prejuízo, em que áreas ela está indo mal, né, a Procempa também, que é outra estatal do município, como é que ela está indo, enfim. Então que a gente conheça mais essas áreas. Vamos avançando então. Fizemos também, e eu falei, né, tão importante quanto protocolar processo de lei é que a gente tenha poucas e boas leis. E por isso a gente fez e se esmerou mais em termos revogações de leis, daquilo que a gente considera pouco útil para a cidade de Porto Alegre, ou às vezes até inútil para a cidade de Porto Alegre. A gente conseguiu nesse primeiro ano, com a ajuda de voluntários, aos quais eu agradeço bastante, voluntários do Novo que nos ajudaram, a mapear mais de 100 projetos, 100 leis, na verdade, que são bastante questionáveis, infelizmente pelo tempo do legislativo, pela forma com que a tramitação se dá, ela demora bastante, no mínimo 6 meses de tramitação, a gente tem visto, então a gente não conseguiria protocolar todas elas e tocar todas elas para votação. Então a gente, no primeiro momento, selecionou algumas das que a gente queria conhecer como é que ia se dar a tramitação e ver como é que ia ser a reação também do parlamento a isso, se o pessoal ia gostar da ideia de revogar essas leis, se achava que ia ser produtivo mesmo, para agora, nesse ano de 2018 que vem aí, a gente começar a engrossar mesmo e realmente começar a protocolar muito mais projetos. Obviamente também a gente quer descobrir formas de não precisar votar projeto a projeto de revogação, mas sim que a gente consiga fazer votações de uma série de projetos de uma só vez, se possível. Mas nessas revogações que a gente tem feito, uma parte delas foram revogações que foram por meio do gabinete, uma outra parte foi por meio da Frente Parlamentar de Revisão Legislativa e outra, a maior parte delas, foi pela Frente Parlamentar do Empreendedorismo e da Desburocratização, que é a frente parlamentar que eu criei e presido e conto com a ajuda de 11 colegas vereadores que, obviamente, tenho muito a agradecer por todo o apoio que têm dado nesse trabalho. Então a gente teve uma já revogada, agora em dezembro foi votada e efetivamente revogada, que ela obrigava a fixação de mapas de Porto Alegre nos postos de combustível. A gente teve outra revogação que é importante também destacar, que é a que proibia jornais e revistas de serem comercializados em farmácias. A gente tem uma outra revogação interessante aí que está protocolada e tramitando para ser votada nesse ano, que obriga a ter empacotadores em supermercados e mercados que tem aí um determinado número de caixas. Então a gente sabe que muitas vezes, apesar da boa intenção que se tem em criar empregos através dessa lei, a gente sabe que tem o outro lado da história, né? Tudo tem dois lados. Então, por um lado tem uma boa intenção de vamos criar uma lei onde se obriga a ter empacotadores. Por outro lado, esses empacotadores têm um custo que vai se refletir no custo dos produtos que o cliente vai efetivamente
pagar, né? Então tem muito cliente que tem interesse em pagar o mínimo possível por um saco de arroz, por exemplo, e ele não teria interesse em pagar pelo serviço de empacotador, porque ele mesmo faria o empacotamento, ele mesmo colocaria a sacolinha, ou não, ou ele leva seu carrinho, sua cestinha ecológica. Então, por que obrigar todos os supermercados, todos os mercados a ter empacotador? Né? Tu vai obrigar pessoas, muitas vezes com baixa renda, a ter que pagar pelo serviço que ela não gostaria. Ou pessoas que sequer querem usar sacolas plásticas por fins ecológicos ou por outras razões, a terem que utilizar sacolas plásticas ou negar o serviço do empacotador, apesar de estarem pagando por ele. Então a gente acha que isso é uma questão de dar liberdade para que os supermercados, para que os mini mercados, enfim, eles decidam se eles querem ou não ter empacotadores. Enfim, aí alguns exemplos para ilustrar para vocês de revogações de leis do município de Porto Alegre. É importante destacar também, quando a gente fala sobre revogação de lei, é que às vezes, especialmente no município, parecem ser coisas meio banais. Ah, mas isso não muda toda a cara da cidade. Não é através de uma revogação de uma lei, como, por exemplo, a lei ali dos jornais das revistas, que a gente vai transformar Porto Alegre na cidade mais empreendedora de uma hora para outra. Não, mas é com uma sequência de revogações de pequenas leis que contribuem, né, um grãozinho de areia, a gente vai aos poucos tornando Porto Alegre mais amigável ao empreendedorismo e, ao mesmo tempo, a gente vai tirando possíveis entraves que, para um empreendedor que está lá no dia a dia do seu negócio, que tem uma lista de coisas para conferir, para checar, para se adequar, e ele pode riscar uma dessas tarefas, né? Isso aqui não precisa ser uma preocupação minha e não é um motivo futuro de autuação, de multa que pode inviabilizar o negócio. Falando então sobre a Frente Parlamentar do Empreendedorismo e da Desburocratização, essa frente foi criada logo no início do mandato, logo que eu assumi, a gente criou a frente e convidou os vereadores a fazerem parte. Essa frente, o objetivo da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e da Desburocratização é a gente tornar Porto Alegre efetivamente uma cidade mais empreendedora e discutir os meios para que isso possa acontecer. Seja através de uma criação de um consenso político para aprovar revogações de lei, como as que eu citei, e aprovar projetos de lei que melhorem o dia a dia da nossa cidade no que diz respeito aos empreendimentos, também é uma forma da gente, é um fórum político de debate sobre que cidade nós queremos no futuro, né? Foram 16 reuniões ao longo desse ano, que nem eu falei, 11 revogações de lei, elas foram via Frente Parlamentar do Empreendedorismo e da Desburocratização. A gente, além disso, prestou um serviço aí para mais de 130 estabelecimentos, bares e restaurantes, onde nós fizemos uma pesquisa de coleta de lixo. Isso foi uma demanda identificada nas próprias reuniões da Frente Parlamentar, que a gente via que muitos bares e restaurantes tinham dificuldade de se adequar na coleta de lixo, né, seja a coleta seletiva do lixo seco, seja o descarte de lixo orgânico. Existia muito desentendimento do que estava acontecendo e a gente descobriu aí que mais de 60% dos estabelecimentos em Porto Alegre estavam fazendo descarte irregular dos seus resíduos. E não por má fé, não por má vontade, mas muitas vezes por desconhecimento ou porque a operação de coleta de lixo estava inadequada. A gente via a vigilância sanitária, por exemplo, obrigando a retirada de resíduos a cada 48 horas, né, um limite de 48 horas, como por exemplo as caixas de papelão, e por outro lado a coleta seletiva passando de tempos em tempos em uma janela de tempo maior do que 48 horas, ou seja, tornando um problema prático, inclusive, para o empreendedor, né, de ele ter que escolher. Afinal de contas, eu deixo o resíduo dentro do meu estabelecimento por mais de 48 horas, correndo o risco de ser autuado pela vigilância sanitária, ou eu largo o lixo seco na rua em dia que não é de coleta e corro o risco de ser autuado pelo DMLU por estar fazendo o descarte em dia errado. Então, esse tipo de contradição a gente precisa eliminar, né? E nesse sentido, a gente fez a pesquisa de coleta de lixo, entregamos para a Secretaria de Serviços Urbanos e a diretoria do DMLU os resultados dessa pesquisa como forma de contribuir para que isso fosse resolvido o mais breve possível. Fizemos também o projeto dos food trucks, que eu já mencionei bastante a respeito. As discussões se deram todas dentro do âmbito da frente parlamentar. Então fizemos várias reuniões, foram mais de 30, 35 truckers, aí, proprietários de food trucks, beer trucks, enfim, ouvidos e que participaram dessa construção. Gostaria de destacar cada um deles aqui, mas efetivamente, né, pelo tempo aí não conseguirei fazê-lo, mas fica aí meu agradecimento também a todos que colaboraram bastante para que a gente pudesse avançar, e agora eu vou precisar do apoio de vocês e de todos eles para que a gente consiga aprovar esse projeto na Câmara quando ele for à votação. Acredito que lá por volta de março, abril, a gente deve conseguir votar esse projeto e esperamos aprová-lo. Tivemos também 6 emendas aprovadas ao longo do ano. As emendas basicamente servem para você ter um projeto de lei de um colega vereador e você quer melhorar aquele projeto, né, quer modificar alguma coisa que você acha que está errada, e através das emendas é possível fazer isso. Então não necessariamente tu precisa simplesmente votar contra um projeto. Se acha que com algum detalhe isso pode ser ajustado, a gente tenta colaborar
para que o projeto seja melhorado e assim possa receber nosso voto positivo. Então as emendas, destacaria aqui duas delas. Uma delas é de que os proprietários de imóveis em Porto Alegre, quem tem o número da sua casa, da sua residência, do seu prédio comercial, que estava com pouca visibilidade, podia ser autuado. E aí, um projeto de lei aí que estabelecia um valor bastante alto para multas em caso de má visibilidade da numeração dos edifícios. O que a gente viu, edifícios, casas, enfim, o que a gente viu é que a legislação ela era bastante subjetiva. Um fiscal que passasse pela frente, ele poderia considerar o que é bem visível ou mal visível, aí com uma margem bastante de questionamento, de interpretação, e de cara já faria autuação. Então a gente colocou uma emenda onde fosse descrito objetivamente o que estaria de errado com aquela numeração e o proprietário fosse notificado e desse um prazo para correção antes de receber uma multa. Então assim a gente acha que a gente consegue também defender o próprio cidadão de algum tipo de abuso por parte da prefeitura, no caso dela tentar, através de uma legislação como essa, que aumenta multas, né, tentar fazer alguma arrecadação indevida. Uma outra coisa que a gente destacaria, mas obviamente acabou não sendo aprovado, que eu já falei antes, era a emenda que buscava dar mais transparência na cobrança do IPTU, onde mostrava, né, quais são os cálculos do IPTU e, portanto, a emenda, apesar de ter sido aprovado, o projeto foi rejeitado e ele carece aí agora de uma reapresentação como projeto, coisa que nós faremos esse ano. Foram 34 estudos com conteúdo explicativo publicados, para que vocês entendam o que são esses 34 estudos com conteúdo explicativo. Muitas vezes um tema de interesse público, ele está sendo debatido ou porque tem um projeto na Câmara, ou porque se quer fazer um projeto na Câmara, ou porque há um interesse público em torno de esclarecimento sobre o tema, e a gente, obviamente, eu não detenho todo o conhecimento da cidade, né, nem minha equipe detém todo o conhecimento da cidade, e eu diria que muito poucas pessoas em Porto Alegre têm todo esse conhecimento. Para isso a gente se aprofunda em bastante dados, né? A gente vai atrás de histórico de projetos de lei, a gente vai atrás de estudos financeiros, a gente vai atrás de conversar com as pessoas que estão à frente dessas questões, e a partir daí a gente embasa com argumentos, né, com razão, com dados objetivos, quais são as nossas opiniões e as nossas posições. Esse foi o caso, por exemplo, para os diversos materiais e vídeos que eu produzi e publiquei na página sobre as parcerias público-privadas ou as privatizações. As parcerias público-privadas no caso do DEMAI, a privatização no caso da Carris, que a gente defende bastante que haja essa privatização, né, o mais cedo possível, já que é uma companhia deficitária, mas o próprio conhecimento de qual é o déficit, né, quanto está se tendo de prejuízo ao longo do tempo, né, como é que se dá os investimentos no DEMAI, qual é o horizonte de tempo que isso é possível, como é que se dá o fluxo de investimentos que o próprio DEMAI consegue fazer sem ajuda externa. Então tudo isso é fruto de bastante estudo da nossa equipe, da minha equipe, e a partir daí a gente consegue se posicionar. E a gente tem sempre publicado, né? Então são 34 estudos publicados, que eles estão, seja publicados no Facebook, que todos eles foram publicados no Facebook através de uma ou mais postagens com conteúdo, mas que também a gente envia por prestação de contas, às vezes é alvo também de vídeo, enfim, de esclarecimentos para a população poder ter mais conhecimento sobre o que acontece na cidade, né? Tivemos também 9 eventos do mandato ao longo de 2017. Os eventos do mandato eles servem tanto para que a gente possa fazer prestação de contas do nosso trabalho, né? Então eu fiz isso no início do ano, como também a gente possa dar um conhecimento do que está acontecendo no dia a dia do Legislativo, explicar como é que é o dia a dia do Legislativo também, falar sobre questões de interesse público, né? E mesmo curiosidades que a gente acha que são relevantes para a cidade de Porto Alegre, para os debates políticos que estão acontecendo na cidade. Então fizemos aulas públicas, como por exemplo a aula onde a gente explicava como é que se dá um processo legislativo, qual é o trâmite disso, como é que funciona a criação de uma lei. A gente até chamou de 10 coisas que não te contaram sobre as leis. E até o Rafael Abreu, que é meu assessor legislativo, que cuida, advogado, que cuida dessa parte, ele ministrou boa parte dessa aula e a gente tem ela disponível, inclusive se vocês querem acessar aqui na página do Facebook, lá nos vídeos, foi feita uma live no dia, foi lá no Parcão, que aconteceu no Jardim do Parcão, o pessoal sentou ali, fizemos quase como um piquenique e fizemos a aula lá, então tem isso gravado. Fizemos também um mutirão numa praça na Zona Sul de Porto Alegre, no bairro Ipanema, isso em parceria com a Secretaria de Serviços Urbanos. Eles nos convidaram para escolher uma praça em Porto Alegre para fazer um mutirão de limpeza e revitalização de uma praça. Nós, né, prontamente vimos uma praça que a gente achava que precisava de atenção. Essa era uma praça que tinha muitos relatos de assaltos,
de tráfico de drogas, estava muito escura, várias lâmpadas queimadas, mato alto, enfim, que acabava ali até amedrontando muitos moradores da região. E escolhemos a praça, foram diversos voluntários do Novo, além dos servidores do município que atuaram lá naquele dia. Foi um sábado, fizemos esse mutirão, acho que foram em torno de umas 30 pessoas, né, 20, 30 pessoas que participaram, e entregamos a praça aí novinha em folha ao final desse mutirão naquele sábado. Então, para ilustrar para vocês, basicamente isso, foram 9 eventos, não estou falando de todos, né, todos os eventos, não estou falando de todos os projetos de lei, não estou falando de todas as revogações, porque também eu ia cansar a beleza de vocês aí, entrando em todos esses detalhes. É importante destacar que todos os detalhes, se vocês quiserem saber um a um, eles estão disponíveis na prestação de contas e no meu site, para quem quiser consultar, fora que fique à vontade de mandar perguntas, mandar mensagens, sempre que vocês tiverem dúvidas, a gente está aqui para isso, para esclarecer essas dúvidas e informar vocês sobre o andamento do trabalho. Então, através das prestações de contas que eu tinha mencionado, né, quem está cadastrado no site recebe todos os meses, lembrando, o site Felipe Camozzato, com 2 Es de zebra, 1 T de tatu.com.br, é só se cadastrar lá no e-mail e vocês recebem todos os meses a prestação de contas. Lá vai todas as atividades do mês, mais os gastos do mandato, enfim, um resumo aí da atuação. Fora isso, a gente tem no novo site, número de WhatsApp, vocês podem se inscrever também na lista de transmissão de WhatsApp, onde vocês recebem também periodicamente, fora as redes sociais, né? Instagram, Twitter, Facebook, onde a gente compartilha todas essas novidades. Fizemos também, através da FREPED, nós fizemos também um envio, na verdade criamos um serviço chamado de Boletim do Empreendedor. O Boletim do Empreendedor nada mais é do que um serviço que a gente está prestando para quem empreende em Porto Alegre, saber o que está acontecendo na Câmara Municipal e conseguir antever quais são as mudanças que podem impactar o ambiente de negócios. Muitas vezes a gente está no dia a dia lá na empresa, né, e aí pequenos empreendedores especialmente, né, que não tem um setor jurídico, que não tem uma contabilidade grande, que podem alertar sobre os perigos da legislação, que podem comprometer muitas vezes a viabilidade de um negócio, eles recorrem ao Boletim do Empreendedor, onde a gente informa, olha, tem um projeto de lei tal, e a gente dá o resumo, né, o projeto de lei busca alterar isso aqui, coloca o link para que a pessoa possa ler o projeto, tirar suas conclusões sobre ele e, obviamente, mandar alguma mensagem para o vereador autor do projeto, dizendo aí o que ela acha sobre o projeto, se ela acha bom, se ela acha ruim, né, se ela acha que deve ser modificado ou não. Importante dizer que nesses 11 boletins, né, são enviados mais ou menos a cada 15 dias, máximo um mês, a gente faz aí um pacote, né, faz um resumo em torno de 5 a 10 projetos de lei, ou seja, projetos que estão tramitando na Câmara, ainda não foram a votação e que buscam alterar alguma coisa no ambiente de negócio da cidade. E a gente cria esse alerta e a partir desse alerta é importante que quem recebe o boletim possa efetivamente dar sua opinião sobre isso. Mais importante do que dar sua opinião para o Boletim do Empreendedor, para mim, por exemplo, é dar sua opinião para o autor da proposição. Então, identificar lá, clicar no link, conhecer o projeto, identificar o autor, para que o próprio vereador, que é autor, possa saber se está fazendo ali, se aquele projeto é de fato um projeto importante, que tem um reconhecimento público acerca do assunto, ou se não, ou se daqui a pouco é um projeto que pode ser melhorado, né? Ou um projeto que efetivamente, ou de repente é um projeto que atrapalha algum tipo de estabelecimento comercial, atrapalha algum empreendedor, pode inviabilizar seu negócio. Então, dessa forma, a gente está prestando esse serviço. Importante destacar que muito mais impactante do que convencer 19 vereadores, que é a maioria da Câmara, a votar não num projeto ruim, é convencer o autor de que aquele projeto ele precisa de melhorias. Então, é aquela história de não adianta chorar pelo leite derramado, a gente precisa, né, se envolver com o dia a dia na política, para que a gente, obviamente, não acorde num dia sabendo que, olha, houve um aumento no ISS, houve um aumento de IPTU na minha região, ou agora tem uma nova regra da vigilância sanitária e eu não posso mais fazer meu trabalho como eu vinha fazendo. Sou pego de surpresa, acabo recebendo uma multa, enfim, aquela coisa que a gente conhece bem de Brasil, já que a gente muda muito frequentemente as nossas leis e isso atrapalha o ambiente de negócios. Para se cadastrar no Boletim Empreendedor, é importante dizer, é muito fácil, tá? Vai lá no site também, no meu site, Felipe Camozzato, tem uma seção que é do Boletim do Empreendedor e você pode cadastrar lá o e-mail e passa a receber. Hoje já são mais de 500 e-mails que estão recebendo, dentre empreendedores, associações comerciais, empresariais, enfim, que estão recebendo esse serviço e fazendo parte dessa rede.
Por último, mas não menos importante, são o número de falas em tribuna, o número de falas em plenário. Isso porque um dos papéis do vereador, o vereador tem o papel de fazer novas leis, avaliar, fazer o papel legislativo, votar, etc. E tem o papel também de fiscalizar o executivo e, por último, de representar um segmento da sociedade na política. São 36 vereadores em Porto Alegre, cada vereador em Porto Alegre representa querendo ou não, uma parte da cidade de Porto Alegre. Lembrando, na eleição de vereador é uma eleição proporcional, ou seja, divide-se toda a população de Porto Alegre pelo número de cadeiras na Câmara, ou seja, são todos aqueles 1,5 milhão de habitantes, dividido por 36 cadeiras, e cada vereador é eleito para uma cadeira para representar uma parcela da população de Porto Alegre. Cada vereador, no caso do Novo, que não se coligou e concorreu como chapa única, senão quem se elege são coligações partidárias ou demais partidos. Afinal de contas, quando a gente pega todo esse montante de votantes, de eleitores, e divide pelas 36 cadeiras, dá aí mais de 20 mil votos. E nenhum vereador fez 20 mil votos em 2016, por exemplo. Eu fui o quinto mais votado com 10.488 votos, mas o Novo, como um todo, todos os seus candidatos somados, fez 30 mil votos. Ou seja, elegeu uma cadeira e por pouco não elegeu uma segunda cadeira, tendo 2 vereadores. Então, um dos papéis do vereador é justamente falar em plenário, representar as ideias, os anseios, defender privatizações, falar contra os aumentos de impostos, falar quais são as prioridades que a gente acredita para a nossa cidade, que é segurança pública sim, que é mais empreendedorismo sim, que é desburocratização sim, enfim, refletir e fazer o debate político acerca dos temas da cidade. Bom, encerro por aqui a minha parte da fala, onde eu fazia aí essa apresentação da prestação de contas. Agradeço pela atenção de vocês e agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho do site para que vocês conheçam esse novo site, possam se inteirar. Então eu vou pedir para que o Fred me ajude aqui agora a passar a tela e a gente possa falar um pouquinho sobre o novo site. Aí vocês veem no novo site aqui, logo no cabeçalho, tem o número lá do gabinete da Câmara Municipal, onde vocês podem ligar, especialmente nos horários comerciais. Afinal de contas, a gente não trabalha 24 horas por dia, todo mundo tem que dormir. Mas tá ali o número do gabinete para quando vocês querem falar conosco. Também o número de WhatsApp para a lista de transmissão ou para tirar eventuais dúvidas. Aqui é o cadastro para receber a prestação de contas, então é só se inscrever aqui nos campos. Cliquei em tudo, agora deu erro ali, mas tá ali para que vocês conheçam. Aqui já tem também um destaque do Boletim do Empreendedor, que eu tinha falado para vocês. Se quiser se cadastrar, é só clicar aqui que ele leva para isso. Temos aqui a prestação de contas também, onde vocês podem acompanhar os números, E aí quando a gente entra aqui na parte de mandato aberto, a gente tem justamente o conhecimento da equipe, prestação de contas, os eventos que estão acontecendo, enfim, todo o site está bem fácil de conhecer, de utilizar, para que a gente possa ter proporcionar a melhor experiência para quem acompanha o nosso trabalho. Então aqui tem um pouquinho do quem sou eu, um pouquinho da minha carreira, da minha formação, e as últimas notícias ali de Twitter, imagens, aqui vídeos do nosso canal do YouTube. Se cadastrem lá no canal do YouTube também, a gente está agora colocando todos os nossos materiais, conteúdos no YouTube também, tá? Então, nosso canal do YouTube tem um repositório dos nossos vídeos. Aqui, um dos nossos eventos do mandato foi uma exposição de fotografias com a relação ali de Cuba, uma reflexão da organização política também de Cuba, não exatamente uma crítica unicamente à ditadura cubana, mas também para a gente ver quais são os caminhos que deram certo, quais são os caminhos que deram errado, o que a gente tem a aprender com isso, também para a gestão de Porto Alegre e do nosso país. Então, quando a gente entra aqui também em mais informações, ali a gente tem os artigos que já foram publicados em jornais, revistas, que eventualmente vocês veem na imprensa, ou às vezes até na página. Então, artigos mais diversos que a gente escreveu e encaminhou. Vocês podem entrar nos arquivos aqui por mês, podem ver os arquivos recentes, podem entrar em cada um dos artigos e ler com mais calma. A gente também tem um press kit aqui, para que a imprensa também possa fazer uso das fotos, materiais, resumos. No mandato aberto, que nem eu falei, tem a área ali que eu queria destacar, a área da equipe, para que vocês conheçam quem é que está trabalhando efetivamente com o vereador. Afinal de contas, não vamos nos iludir, Felipe Camozzato não é super-herói, ele não faz tudo sozinho. Tem aí grandes figuras me ajudando e ajudando muito para que eu consiga entregar esse trabalho de alto nível que eu acredito que a gente tem entregado. Aliás, uma das funções da prestação de contas é uma avaliação de satisfação mensal com o mandato, e as nossas avaliações têm sido muito boas. Obrigado pelo reconhecimento, mas aí está
a Ana, minha chefe de gabinete, o Rafael Abreu, que eu tinha falado para vocês, né, de suporte legislativo, o Fred, que faz estudos técnicos, que é economista, e que hoje está fazendo as vias de contra-regra da Rede Globo aqui, ajudando na transmissão, o Fabrício Lunardi, que é responsável de comunicação, jornalista, que também estava aqui até agora há pouco, nos ajudando com todos os preparativos, a Ângela, que é a nossa secretária e também nos ajuda com toda a organização do gabinete. Então tá aí o pessoal para vocês conhecerem a equipe. Aqui em prestação de contas vocês têm acesso também a todas as prestações que foram enviadas no passado também. A gente só pede aqui um cadastro para que a gente consiga, também por uma questão de servidor e de limite de volume de dados enviados, a gente consiga ter aí, eventualmente até possam hackear o site, fazer aquele negócio que derruba o site porque muita gente começa a acessar, o site trava. Então a gente faz aqui o cadastro de nome e e-mail e a partir dali dá acesso a todas as prestações de contas enviadas. Em eventos, vocês conseguem ter mais informações sobre todos os eventos realizados pelo mandato ao longo do ano, né? A gente teve aí, aqui que eu tinha falado da aula pública, 10 coisas que não te contaram sobre nossas leis. Tivemos também uma exposição dos alunos da arquitetura da URGS, coordenado pelo professor Eduardo Galvão, que falava e fazia algumas críticas ao próprio plano diretor de Porto Alegre, algumas das burocracias presentes que impedem que a gente tenha calçadas mais vivas, mais caminháveis na cidade, e por isso a gente fez essa exposição, aliás, muito legal, os trabalhos, os alunos que participaram, parabéns pelos trabalhos, foi muito legal. Fizemos evento de apresentação do mandato lá em março, início do ano, enfim, explicamos aí as reformas da Prefeitura de Porto Alegre, logo as primeiras reformas do governo Marquesan. Aqui em atuação legislativa vocês conseguem conhecer um pouquinho do dia a dia, né, da minha atuação parlamentar, que tem um resumo também de tudo que foi aprovado, as emendas aprovadas, moção, pedido de informação, enfim, requerimentos, o que aguarda a votação. Aqui tem tudo bem completinho, que nem eu falei para vocês, né, a nossa prestação de contas está resumida, mas aqui vocês têm tudo, né, por período aqui filtrado, né, quais são as aprovadas, rejeitadas, o que está aguardando votação. Aqui também tem o Boletim do Empreendedor, que eu já tinha falado bastante para vocês. Aqui está a seção do site que vocês podem se cadastrar no Boletim do Empreendedor para receber, né, que é justamente esse serviço de informação para quem empreende. Aqui fala um pouquinho também sobre a FLEPED, o que é essa frente parlamentar que eu presido, quais são os vereadores que são integrantes da frente parlamentar. É importante destacar todos esses parceiros que têm sido nossos aí para entregar esse bom trabalho. E, por último, o Fale Comigo, onde vocês podem acessar a qualquer momento, a qualquer minuto, qualquer hora, tirar suas dúvidas, né, mandar ali mensagem pra gente. Aqui tem obviamente, né, o nome, e-mail para escrever sua mensagem, que vai direto para nossa caixa de e-mails lá do gabinete, mas também tem os contatos do WhatsApp, e aí eu destaco, né, que se inscrevam na lista de transmissão do WhatsApp para poder receber as novidades em primeira mão. Não é spam, não é todos os dias que a gente envia, na verdade a gente envia bem pouquinho, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias no máximo. Então a gente dosa bastante conteúdo. Aqui tem o telefone do gabinete, as nossas mídias sociais, o site do Novo, enfim. E o mapa da Câmara, para quem ainda não sabe e resolveu não conhecer uma sessão plenária, estão convidadíssimos a vir conhecer como é que funciona o Legislativo, vir conhecer o gabinete. Era isso então. Vamos voltar a imagem aqui. E eu estou à disposição, caso tenham perguntas, para que a gente possa esclarecer essas perguntas. Obviamente também quem quiser enviar depois suas perguntas, tirar suas dúvidas, a gente vai respondendo conforme for o caso. A Ana está aqui com as perguntas, ela vai me ajudar aqui. Ana, está me passando direto aqui? É que não teve muitas perguntas, o pessoal está mais elogiando, então acho que vale tu dar uma olhadinha e agradecer aí. Legal. Bom, beleza. Como eu não estava acompanhando também como é que estavam os comentários aqui enquanto eu estava falando, então eu só vou agradecer aqui então o pessoal que está mandando mensagem, Ângelo Lopes, Luiz Carlos Loyola, Carla, Neves, o Tecnomandato, minha mãe aí assistindo, mãe, e aí? Muito obrigado. Marta Zanetti, Sônia Sheik, Noris Rosana, então legal, o pessoal aí mandando mensagens, obrigado aí pelas mensagens, pelas felicitações e para quem está mandando aí as mensagens, desculpa não ler o nome de todo mundo, tô vendo aqui tem bastante coisa. O Igor mandou uma pergunta aqui, dica para quem está começando. Olha, Igor, eu diria que bastante trabalho, arregaçar as mangas
e bastante trabalho. A ideia é justamente, né, honrar os compromissos que a gente faz. É isso que a gente tem feito, né, não sou eu como os vereadores do Novo e o próprio Novo, né, então a gente já organizou nosso mandato em 3 pilares fundamentais: empreendedorismo, desburocratização e segurança, que foram também as minhas promessas de campanha, atuar nessas 3 frentes, e essas são as minhas áreas prioritárias. Isso não significa que eu não me envolva com outros assuntos, mas eu me envolvo de maneira mais passiva. Afinal de contas, aquele que quer abraçar tudo não abraça nada, então a gente precisa selecionar algumas prioridades, e a gente sabe muito bem disso no Novo. Afinal de contas, a gente tem aí essa crítica muito forte a, por exemplo, as estatais. Um governo que quer entregar correspondência, que quer ter petroleira, não consegue educar minimamente seus cidadãos, não consegue ter um serviço minimamente decente de saúde e assim sucessivamente. Então, bom, vou ficando por aqui então, já que não tem novas perguntas, eu estou circulando aqui, estou vendo, Ana, qualquer coisa me avisa, mas agradecendo vocês por estarem acompanhando o nosso trabalho, né, e eu digo sempre nós, eu falo sempre nosso trabalho, nosso mandato, porque efetivamente, né, o vereador Camozzato, ele é só um nome, uma pessoa, uma figura aqui, que basicamente, no Novo especialmente, poderia ser qualquer um outro. O Novo é um partido regido por ideias e não por pessoas, isso é muito claro para todos nós que participamos do Novo. O meu trabalho não é o trabalho do Felipe Camozzato, é o trabalho de uma equipe de gabinete que ajuda no dia a dia, é um trabalho também dos voluntários que se engajam ativamente, nos ajudam dando seus feedbacks, suas contribuições, suas sugestões, é um trabalho dos membros do diretório do Novo que fiscalizam o meu desempenho, que dizem o que eu estou fazendo certo, o que eu estou fazendo errado, que apontam os caminhos, e é um trabalho de todos os filiados do Novo e demais apoiadores. Obviamente, se não houvessem filiados do Novo, o Novo não existiria, meu mandato não existiria, porque o Novo é o único partido no Brasil que é contra o fundo partidário, não utiliza o fundo partidário e, portanto, ele depende de filiados para existir. Então, se está gostando do trabalho realizado até aqui, eu peço que vocês avaliem se filiar. Afinal de contas, são em torno de R$28 por mês para investir numa ideia de um projeto de transformação do Brasil efetivamente prático, né? Ou seja, a gente muitas vezes gasta R$28 com uma Mac oferta, gasta com alguma besteira, podia estar gastando esses mesmos R$28, gastando não, investindo esses R$28 num projeto sério de transformação do Brasil. E vale lembrar, o Novo ele funciona que nem uma empresa. Se não houver filiados, o Novo quebra, ele deixa de existir. Ou seja, se o Felipe Camozzato começar a fazer besteira, o filiado ele deixa de contribuir, ele deixa de ser um filiado e o Novo se torna inviável financeiramente. Ou seja, cliente que é mal atendido, ele não regressa. E o Novo ele precisa ser coerente com as suas ideias e com os seus princípios para que ele possa ser bem sucedido. E é isso que a gente tem feito, e por isso que eu faço questão de estar prestando contas aqui para vocês e de deixar o mandato mais transparente possível. O Fred colocou aqui agora, está colocando aqui o endereço para se filiar. O endereço é pelo site do Novo, não tem aquele negócio de assinar uma ficha de filiação e ir até um lugar se deslocar, não, é tudo fácil, eletrônico, rápido e barato, né? É novo.org.br/filice para você se tornar um filiado. Pode entrar no site do Novo, lá novo.org.br, que você vai ter todas as informações. Como uma última lembrança, eu queria avisar a quem já é filiado, né, ou já está convencido a se filiar, nos ajudar a botar a cara nessa batalha que é transformar nosso Brasil em um país admirado, que cogite também ser um candidato do Novo. Afinal de contas, 2018 está aí, nós teremos candidaturas a deputado estadual aqui no Rio Grande do Sul, deputado federal, candidato ao governo do estado, né? A gente tem o pré-candidato Matheus Bandeira. Quem ainda não acompanha o trabalho do Matheus Bandeira, tem a página dele no Facebook para vocês seguirem, e o nosso candidato à presidência da República, pré-candidato por enquanto, né, à presidência da República, o João Amoedo, que também convido vocês a conhecerem o trabalho. Mas falando em ser candidato, o Novo também é o único partido do Brasil que ele faz processo seletivo. Sim, tem provas e entrevistas para ser candidato. Eu fiz e todos os demais candidatos fizeram, porque afinal de contas a gente acredita que para a gente transformar o Brasil em um país admirado é preciso que pessoas minimamente qualificadas, né, competentes, estejam dentro da política fazendo esse trabalho. E eu tive aí a sorte ou a competência, enfim, o preparo para passar no processo seletivo, e eu convido todos vocês que têm vontade de atuar dentro das trincheiras a entrarem no site do Novo, se informarem aí. Nós vamos ter inscrições para o processo seletivo sendo reabertas agora no dia 13 e irão até fevereiro, tá? Para que vocês possam efetivamente se tornar candidatos a deputado estadual, deputado federal, senador, enfim. Os candidatos, obviamente, de legislativo, já que o executivo ele tem um processo um pouco diferente de indicação e validação por parte dos diretórios e dos filiados. Mas convido todos vocês
que, né, que nem eu, que nunca fui nada na política, nunca participei de política antes, nunca fui filiado a nenhum partido político, mas não me sentia representado por ninguém, eu resolvi botar a cara, né, assumir esse desafio e levar aquelas ideias que eu acredito que são necessárias para o nosso país adiante no meu trabalho. Me inscrevi no processo seletivo, fiz as provas, fiz as entrevistas, virei candidato e acabei tendo a sorte aí o prazer, a honra, né, de ter sido o 5º mais votado em Porto Alegre e estar podendo entregar esse trabalho bacana. Então, obrigado pela atenção de vocês, fiquem ligados aí nas próximas novidades e até mais tarde, uma boa noite a todos.